Galera, Sonic 2 saiu, não sei quando volta, mas saiu. E hoje eu vou trazer uma análise fresquinha pra você. E melhor ainda, sem spoiler. Então vem comigo que tem muita coisa pra gente falar. Vamos lá. Inês Transmitter aqui. Galera, o tão aguardado Sonic 2, ele foi lançado basicamente pra dividir o público e os críticos do cinema. E eu digo isso porque o filme é fantástico. Qualquer um que é fã do Sonic ou simplesmente gosta de um bom filme de ação vai curtir esse filme. Mas se você é daqueles críticos mequetrefe lá que fica procurando cabelo em ovo, gosta de falar difícil pra caramba, aquelas coisas abstratas, filosóficas, provavelmente você faz parte da parcela da população responsável pela nota de 52% no Rotten Tomatoes. Pois é, isso aconteceu, mas eu bato no peito. Não posso bater com muita força que eu tô tossindo, tá? Não dê ouvido aos críticos, vale muito a pena assistir Sonic 2. Faça isso, faça! Não precisa, Peter, eu não confio em você, mas agora você vai confiar. Não que ele seja perfeito, não é isso, né? Não que ele não tenha os seus defeitos, né? Sabe? Não que não tenham coisas lá que poderiam ser melhores. E não que você não queira mandar aquele like caprichado, te peguei, né? Mas esse filme não só foi melhor do que o primeiro, como também foi um filme que respeitou muito os fãs do Sonic. Já tá bom pra você, não tá? Então vamos lá, pra vocês entenderem melhor, bora fazer uma analogia com o UCM e o DCU, né? O universo expandido da DC. Pra mim, o grande motivo do sucesso do UCM e da falta de sucesso da DC, do universo estendido da DC, é absolutamente o mesmo. O respeito aos fãs originais das obras. É a minha visão, ok, galera? Vocês podem se debater nos comentários, mas agora eu vou passar a minha visão. Quando a gente viu os primeiros vídeos da Marvel Studios, todos eles culminando com cenas pós-crédito do Nick Fury tentando juntar o clubinho dele lá, pô, ali a gente percebeu, opa, os Vingadores vêm aí. E tirando alguns tropeços no meio do caminho, né, tipo Guerra Civil, Era de Ultron, a gente se sentia representado pra caramba ali. Eram os fãs, pô, ou seja, os filmes eram feitos pensando não nos idólatras dos grandes blockbusters, mas sim nos fãs da Marvel. Afinal, só um fã da Marvel sabe o que os fãs da Marvel gostam. Só fã da Marvel sabe o que fã da Marvel gosta. Ponto! Já com a DC, isso não aconteceu. Sabe? Ah, Peter, você tá errado. Não sei. Pô, cara, a gente tem que ser fã e entender o que tá acontecendo. Não adianta você ser fã e ficar cego, cara, pro que tá acontecendo. Só você ver o resultado no cinema. Só você ver o resultado, cara. Sabe, os executivos da Warner se intrometeram muito no trabalho criativo. E que se exploram dos fãs. E o resultado é que entregam filmes genéricos. Tem filme bom na DC? Lógico que tem. Mas fica a sensação de que esses filmes bons são bons exatamente porque deram ouvidos aos fãs, né? E pararam de dar ouvidos pros engravatados lá, como Aquaman, por exemplo. Né? Fizeram a parada pros fãs. E é isso que fez o Sonic 2 ser um filme tão bom. Eu tenho a impressão até que os fãs do Sonic foram consultados para esse filme sair da forma que saiu. Eu acho. Alguém chamou uma cúpula de fãs, caras que manjam muito de Sonic, sacou? Tipo, botou numa mesa lá, atenção, o que vocês manjaram aqui de Sonic? Ah, eu manjaram um pouquinho de quadrinhos, eu manjaram de game, eu manjaram de não sei o quê. Então, o que vocês querem no filme? Ah, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E saiu esse filme maneiro. Eu lembro que quando eu assisti o primeiro filme do Sonic, a minha sensação foi de, pô, é legal. O filme é bom, mas eu ainda sentia que era um filme do Sonic, mas não sobre o Sonic. Né? Era como se o primeiro filme tivesse ali pra apresentar o Sonic para as pessoas. Então não era um filme sobre o Sonic, era um filme sobre como as pessoas iriam reagir ao Sonic. Eu tô meio mestre dos magos falando pra você, vou dar até aquela voltinha na pedra e vou sumir. E veja bem, galera, veja bem. Mesmo com tudo isso que eu tô falando sobre ser um filme do Sonic, mas não sobre o Sonic, a minha opinião na época era de que o Sonic era, até aquele momento, ok, o melhor filme adaptado de um game que já tinha sido lançado. Olha isso, vocês viram falar. Elogiei pra caraca o Sonic. Mas isso até agora, porque esse posto agora pertence ao Sonic 2. Tá aí, falei! Esse posto agora pertence ao Sonic 2, hein? Peter, você tá recebendo dinheiro de não sei o que, tô recebendo dinheiro nenhum. Nem quisera eu. Pô, manda aí, produtores, quiser me mandar um trocado por eu estar falando bem do Sonic, pode mandar. Sonic 2 foi feito pensando em você, que é fã do Sonic, sacou? Os caras fizeram pensando em você que é fã, porque a gente finalmente viu a mitologia do Sonic sendo explorada. Era realmente algo feito pra quem cresceu jogando, ou assistindo gente jogando, né? E o momento auge do filme, você se engana se pensa que é a luta do Sonic contra o Knuckles. Mas sim aquele momento onde o Sonic vai pra um tipo de templo. Isso não é spoiler porque tá no trailer. Parem! Dá backspace aí! Fora tudo isso, as personalidades de cada um dos personagens do jogo estão muito fiéis. Os visuais estão ótimos, as referências no prato cheio pro Capitão América. E por fim, a cena pós-crédito. Galera, que cena pós-crédito. É incrível como esse filme não deixou o hype diminuir em nenhum momento. Eu tô feliz da vida, porque eu vou fazer vídeo pra caramba aqui no canal. Não deixou baixar o hype. Mas, Pedro, você disse que esse filme tem defeito, vai passar pano agora? Claro que não, né, Megatref? Mas eu já adianto pra você que, assim como esse filme foi feito pros fãs,
os problemas desse filme só são problemas pros fãs. Como assim, Peter? Calma, você tá muito nervoso. Sempre que executivo engravatado tenta se meter na parte criativa, não no dia, na parte criativa, quase sempre o resultado é ruim. Vocês sabem disso. E eu senti que esse filme falhou exatamente nesse ponto. Tiveram momentos que o filme deixou de fazer um fanservice digno pros fãs, mas optou por fazer um clichê hollywoodiano. Em algumas cenas de ação, optaram por colocar músicas populares ao invés de usar a trilha sonora clássica do jogo. E quando eu vi isso, eu só pensei, putz, que desperdício, né? Perderam a chance de fazer um filme perfeito. Pô, já pensou? Não. Pô, isso é maneiro pra caramba. Então, resumindo, galera, eles acertaram em ouvir os fãs, mas erraram em ouvir os executivos. Mas como eu disse, os únicos que podem realmente se incomodar com isso são os fãs, são os próprios fãs, são os fãs raízes. Porque o cinéfilo básico, o cara que vai lá no cinema pra assistir um filme bacana, pra se divertir, né, que tá lá só pra ver filme de ação divertido mesmo, né, com a família, mesmo que não se apegue muito à mitologia do universo do Sonic, essa pessoa vai gostar desse filme, com certeza. Aliás, o fã também vai, né, os dois, todo mundo vai gostar. Mas o fã vai falar, pô, caramba, podia ter isso aqui, né? Há quem diga até que esse filme apela um pouquinho pra infantilidade. Mesmo os fãs do Sonic, né, de um modo geral, sendo quem cresceu nos anos 90, mas eu não senti isso. Até porque o filme é classificação livre, ou seja, pensado na molecada. Né? Em mim, por exemplo, sou moleque. Mas pode ter certeza, mesmo a molecada com mais de 30 anos, que não sou eu, vai curtir esse filme, eu tenho certeza. Os críticos estão lá pra serem críticos mesmo. Pô, o cara é crítico, tem que criticar. Os problemas que eles apontaram, realmente o filme tem. Mas aí que vai a pergunta, quem tá pagando não é o público? Então tá decidido, o filme é fantástico. Na minha opinião, o melhor filme baseado em um game já lançado. Até hoje na história. Na história do planeta Terra. E eu vou um pouquinho além, vou aqui, ó, aqui tá bom? Esse filme abriu uma porteira, porque pra mim, ele é a prova definitiva que dá sim pra fazer live action de animações fantasiosas, tipo Dragon Ball, One Punch Man, sem nenhuma exceção. Não tem essa, não dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer qualquer um, pô, fizeram do Sonic, não vão fazer de One Punch Man? Agora comenta uma coisa que realmente eu quero saber, é uma curiosidade minha, quero que vocês me saciem essa curiosidade. Vocês ainda dão ouvidos a críticos inteligentes? Aquelas que fazem aquelas críticas filosóficas pra caramba. Não tô falando mal desse trabalho, não. É um trabalho muito bem feito. Eles manjam muito de cinema. Não é isso. Eu quero saber se ainda atingem a esse público, a vocês que estão aqui me assistindo. Porque às vezes eu não consigo entender nada. Mas tudo bem, eu não sou modelo de inteligência pra ninguém. Eu sou um cara meio burro. Mas eu quero saber vocês. Vocês conseguem gostar daquele tipo de crítica, né, cara? Ah, o abstrato, do filosófico, do não sei o quê, do cosmos. Eu quero saber do filme. O filme é bom ou não é? Pô, você passa lendo a crítica inteira, não entende o que o cara fala? Comenta aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque sem você, essa máquina para, galera. Bom de coração. Ó, mesmo resfriado, tô fazendo vídeo pra você. Fica tranquilo, não passa. Fica tranquilo. Mas, pô, tem que estar inscrito com o sininho. Eu vou trazer agora uma análise com spoiler, hein? Trazer uma análise com spoiler baseado nos quadrinhos, nos games, toda a franquia do Sonic. Galera, eu sou um grande consumista de Sonic. Vocês vão gostar do que eu vou trazer pra vocês. Valeu, galera. Fui!